Você já sentiu seu coração acelerar por alguém que não deveria? Já viveu aquele momento em que tudo dentro de você grita sim, mas tudo ao seu redor sussurra não? Você olha para essa pessoa e sente uma conexão tão real, tão verdadeira, mas ao mesmo tempo sente o peso do mundo inteiro, te dizendo que isso está errado, que você precisa parar, que isso não pode acontecer. E o pior não é nem o julgamento dos outros, é quando você começa a se julgar, quando você internaliza todas aquelas vozes e transforma seu próprio coração em um tribunal. Você se pergunta o que há de errado com você, porque você não consegue simplesmente sentir pelas pessoas certas, do jeito certo, na hora certa. E aí você tenta se consertar, se controlar, se moldar ao que esperam de você. Mas quanto mais você tenta apagar o que sente, mais intenso isso fica queimando por dentro. Se você está cansado de viver esse conflito interno, se você quer entender por que amar pode parecer tão transgressor e o que isso revela sobre o mundo em que vivemos, então fique comigo, porque o que vamos explorar aqui vai te ajudar a enxergar essa dor de uma forma completamente diferente. Existe algo profundamente perturbador na forma como aprendemos a amar. Não falamos sobre isso abertamente, mas todos nós crescemos recebendo instruções muito específicas sobre quem podemos amar, como podemos amar, quando é apropriado amar. Essas instruções não vêm apenas de regras explícitas ou leis escritas. Elas chegam até nós de forma muito mais sutil e, por isso mesmo, muito mais poderosa. Chegam através de olhares reprovadores, de piadas aparentemente inofensivas, de histórias que nos contam sobre finais felizes, de imagens que vemos repetidamente sobre o que é um casal normal, uma família normal, um amor normal. E vamos absorvendo tudo, isso sem perceber. Vamos construindo dentro de nós um mapa invisível que delimita os territórios seguros e perigosos do afeto. Quando você sente algo que não se encaixa nesse mapa, quando seu desejo toma um caminho não previsto pelas instruções que recebeu, algo muito específico acontece. Não é apenas que as pessoas ao seu redor desaprovam. É que você mesmo começa a se policiar. Você desenvolve uma voz interna, que soa exatamente como todas aquelas vozes externas que te ensinaram o que é certo e errado. Você se torna seu próprio vigia, seu próprio juiz, seu próprio carcereiro. E o mais cruel é que você faz isso acreditando que está se protegendo, que está apenas tentando ser uma pessoa boa, uma pessoa normal, uma pessoa que merece ser amada. As pessoas tentam resolver esse conflito de várias maneiras. Algumas se forçam a sentir diferente, como se fosse possível controlar o coração através da força de vontade. Elas se aproximam de pessoas que deveriam amar, forçam relacionamentos que parecem corretos no papel, tentam fabricar sentimentos que nunca surgem naturalmente. Outras tentam suprimir completamente o que sentem, enterram seus desejos tão fundo que chegam a acreditar que eles não existem. Constroem vidas inteiras sobre esse enterro, casamentos, famílias, carreiras, tudo funcionando como uma grande distração do que realmente pulsa dentro delas. E tem aquelas que vivem divididas, mantendo uma vida pública aceitável, enquanto escondem seus afetos verdadeiros nas sombras, carregando uma culpa silenciosa que as corrói por dentro. Nenhuma dessas soluções funciona realmente. Você pode até conseguir se convencer por um tempo de que está tudo bem, de que você superou, de que finalmente se encaixou no molde esperado. Mas o corpo não esquece. O coração não se deixa enganar permanentemente. E o que você reprime não desaparece, apenas se transforma em ansiedade, em depressão, em uma sensação constante de estar vivendo a vida de outra pessoa, de estar apenas representando um papel em uma peça que não escolheu. Michel Foucault dedicou boa parte de sua vida a estudar exatamente isso, a forma como somos governados não apenas por leis e policiais, mas principalmente por esse sistema invisível que nos ensina a vigiar e punir a nós mesmos. Ele mostrou que o poder mais eficiente não é aquele que te prende em uma cadeia real, mas aquele que constrói uma cadeia dentro da sua própria cabeça,
E quando falamos de amor, de desejo, de afeto, esse poder funciona de maneira particularmente cruel e sofisticada, porque amor parece ser a coisa mais íntima, mais pessoal, mais nossa que existe. Como poderia algo tão profundamente nosso estar sujeito a regras, a normas, a estruturas de controle? Mas está. Foucault nos ajuda a ver que até mesmo nossos sentimentos mais íntimos foram moldados por um longo processo histórico. O que você sente como natural, como óbvio, como simplesmente quem você é, na verdade, é resultado de séculos de ensinamentos, práticas, discursos que foram construindo dentro de cada um de nós uma certa forma de ser. Não porque existe uma conspiração gigantesca controlando tudo, mas porque existem sistemas de poder que funcionam através da nossa própria subjetividade, que nos ensinam a nos produzir de certas formas e não de outras. Quando você sente algo que não deveria sentir, quando seu amor escapa das categorias permitidas, o que está acontecendo não é que você está quebrado ou doente ou pecador. O que está acontecendo é que você está entrando em conflito com todo um sistema que precisa que as pessoas amem de formas específicas para se manter funcionando. Porque o controle sobre o afeto, sobre o desejo, sobre com quem você compartilha sua vida e como você compartilha, é uma das formas mais fundamentais de controle social. Quando você ama quem não deveria, você não está apenas violando uma regra abstrata. Você está ameaçando toda uma ordem de coisas, toda uma forma de organizar a sociedade, toda uma estrutura de poder. E é por isso que a reação é tão desproporcional. É por isso que um sentimento tão simples e tão humano quanto amar alguém pode gerar tanto pânico, tanta violência, tanta repressão. Porque você não está apenas sendo você mesmo, você está, mesmo sem querer, mesmo sem saber, desafiando um sistema inteiro. E sistemas não gostam de ser desafiados. Eles reagem. Eles mobilizam todo tipo de mecanismo para te fazer voltar para o lugar esperado. Violência física, exclusão social, ridicularização. Mas principalmente aquela voz interna que te diz que você está errado, que você precisa se corrigir, que você não merece o que sente. O brilhante em Foucault é que ele não para na denúncia. Ele não te deixa apenas com a consciência de que você está sendo controlado. Ele te mostra que justamente porque esse controle funciona através de você, através da sua própria subjetividade, você também tem o poder de resistir, de se recriar, de inventar novas formas de ser. Ele chama isso de práticas de liberdade. Não é uma liberdade abstrata, não é simplesmente fazer o que quer. É uma liberdade que você conquista através de um trabalho cuidadoso e corajoso, de questionar tudo o que te ensinaram sobre quem você deve ser. Viver um amor que não se encaixa nas normas te coloca, queira você ou não, nesse processo de questionamento. Você é forçado a olhar para todas aquelas certezas que absorveu sem perceber e perguntar: isso é realmente verdade? Isso realmente faz sentido? Ou isso é apenas o que me ensinaram a acreditar? E quando você começa a fazer essas perguntas de verdade, quando você começa a desmontar as estruturas que te aprisionam, algo profundo começa a mudar. Não apenas em relação a quem você ama, mas em relação a toda a sua forma de existir no mundo. Você começa a perceber quantas outras coisas na sua vida também foram moldadas por expectativas externas, por normas que você internalizou, por um medo constante de não se encaixar, e começa a entender que talvez o problema nunca tenha sido você estar errado, mas sim todo esse sistema que precisa que você seja de um jeito específico para funcionar. Você começa a se dar permissão para existir de formas que antes pareciam impossíveis, não porque ficou arrogante ou rebelde, mas porque finalmente entendeu que sua existência não precisa da aprovação de um sistema que nunca te viu de verdade. Foucault fala muito sobre o cuidado de si, sobre a importância de desenvolver uma relação consigo mesmo que não seja baseada em vigilância e punição, mas em atenção e cultivo. Quando você vive um amor fora da norma, você é obrigado, de certa forma, a desenvolver esse cuidado de si. Porque ninguém mais vai cuidar de você da forma que você precisa.
Ninguém mais vai validar o que você sente. Ninguém mais vai te dizer que está tudo bem, que você merece amor, que seu afeto é tão legítimo quanto qualquer outro. Você precisa aprender a ser isso para si mesmo. Precisa aprender a se olhar com a compaixão que o mundo te nega. Precisa aprender a confiar no que sente, mesmo quando tudo ao redor te diz para não confiar. E antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa, e quero que você seja completamente honesto, nem que seja só consigo mesmo. Você já se sentiu assim? Já amou alguém que não deveria? Já sentiu seu coração puxando para um lado enquanto o mundo inteiro puxava para o outro? Porque eu sei que quando a gente está passando por uma coisa dessas, a gente se sente completamente sozinho, como se fosse o único ser humano no planeta Terra vivendo aquilo. A gente olha ao redor e todo mundo parece estar bem, todo mundo parece ter os amores certos, e aí a gente pensa, o que é que tem de errado comigo? Por que só eu sinto isso que não posso sentir? Mas a verdade é que você não está sozinho. Tem milhares de pessoas assistindo esse vídeo agora que estão sentindo exatamente a mesma coisa que você. E sabe o que ajuda mais do que qualquer teoria ou explicação? É perceber que outras pessoas entendem, que outras pessoas passam por isso também. Então desce aqui nos comentários e escreve só, escreve, estou passando por isso agora. Não precisa dar detalhes se não quiser, não precisa contar sua história toda. Só essa frase já basta. Porque quando você escreve isso, você não está só desabafando. Você está dizendo para outra pessoa que vai ler seu comentário, você também não está sozinho. E isso pode ser exatamente o que alguém precisava ouvir hoje. Esse processo não é fácil, não é rápido, não é confortável. Aprender a existir fora das normas, aprender a confiar em si mesmo, contra todo um sistema que te diz que você está errado, é um dos trabalhos mais difíceis que um ser humano pode fazer. Porque você não está apenas enfrentando o mundo externo. Você está enfrentando todas as vozes que já internalizou, todos os medos que já construiu, todas as partes de você que aprenderam a se odiar. É como desaprender uma língua que você fala desde criança e aprender uma nova forma de se comunicar consigo mesmo. Mas é também um dos trabalhos mais libertadores, porque quando você finalmente consegue olhar para o que sente sem julgamento, quando consegue honrar seu próprio coração, mesmo que ninguém mais honre, quando consegue criar para si mesmo um espaço de existência que não depende da aprovação externa, você descobre uma forma de liberdade que a maioria das pessoas nem imagina ser possível. Você descobre que pode ser autor da sua própria vida, que pode inventar formas de amar e de ser que não estavam nos mapas que te deram. Você se torna, de certa forma, um artista, da sua própria existência. Deixa eu te contar sobre alguém. Não vou dar nome porque a história é comum o suficiente para ser de qualquer pessoa. Essa pessoa passou a maior parte da vida tentando se encaixar. Teve os relacionamentos esperados, construiu a vida que todos achavam que ela deveria ter. E, por dentro, estava morrendo aos poucos, sentindo que estava vivendo a vida de outra pessoa. Até que conheceu alguém. E nesse alguém viu algo que nunca tinha visto antes. Uma possibilidade de ser inteiro. Uma chance de finalmente existir de verdade. Mas esse alguém não estava no script. Não era o tipo certo de pessoa, não era a situação certa. Não era nada que fizesse sentido para quem olhava de fora. E a primeira reação foi tentar matar o que sentia, afastar, evitar, negar. Mas quanto mais negava, mais doía, até que chegou em um ponto de ruptura, ou honrava o que sentia e enfrentava todas as consequências, ou continuava vivendo uma mentira até morrer por dentro completamente. Escolheu o primeiro caminho, e foi brutal. Perdeu pessoas, perdeu seguranças, perdeu certezas, mas ganhou algo que não tem preço. Ganhou a si mesmo. Ganhou a possibilidade de acordar todos os dias e olhar no espelho e reconhecer quem está ali. Ganhou a chance de amar e ser amado de verdade, não apenas representar o amor que esperam que você sinta. Essa pessoa me disse uma vez que o mais difícil não foi enfrentar o julgamento dos outros.
Foi enfrentar o próprio julgamento interno. Foi aprender a se olhar com compaixão ao invés de repulsa. Foi aprender a confiar no próprio coração, depois de anos acreditando que ele estava fundamentalmente errado. Mas disse também que quando finalmente conseguiu fazer isso, quando finalmente se deu permissão para existir do jeito que era, sentiu como se finalmente tivesse nascido de verdade. Como se tudo antes tivesse sido apenas um ensaio para a vida real. Se você chegou até aqui neste vídeo, eu sei que você não está apenas buscando informação. Você está buscando uma transformação real, uma forma diferente de existir no mundo. E eu quero te dizer uma coisa: você não precisa passar por isso sozinho. Este canal existe exatamente para pessoas como você, pessoas que estão cansadas das respostas superficiais, que querem ir mais fundo, que têm coragem de questionar tudo o que aprenderam sobre si mesmas. Toda semana, eu trago reflexões como essa explorando os cantos mais profundos da experiência humana, através da filosofia e da espiritualidade. Se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não porque eu preciso de números, mas porque você merece ter um espaço onde pode pensar diferente, sentir diferente, ser diferente. E se esse vídeo tocou em algo verdadeiro dentro de você, deixa um like para que mais pessoas que precisam ouvir isso possam encontrar esse conteúdo. Você não está sozinho nessa busca. O que Foucault nos ensina, no fim das contas, é que não existe forma natural e universal de amar. Tudo é construído, tudo é histórico, tudo pode ser questionado e recriado. As normas que hoje parecem tão óbvias e inevitáveis já foram diferentes no passado e serão diferentes no futuro. O que é considerado amor legítimo em uma sociedade é proibido em outra. O que é celebrado em uma época é condenado em outra. E isso não é relativismo vazio, é a constatação de que você tem muito mais liberdade do que imagina para inventar suas próprias formas de amar e de ser. Mas essa liberdade vem com responsabilidade, porque quando você para de seguir o script, quando você começa a criar suas próprias formas de existir, você também precisa assumir as consequências disso. Você precisa estar disposto a enfrentar a incompreensão, o julgamento, às vezes a solidão. Você precisa estar disposto a ser seu próprio porto seguro quando todos os outros portos se fecham. Você precisa desenvolver uma força interior que não depende de validação externa. E isso não é fácil, mas é possível e pode ser profundamente transformador. O amor que surge fora da norma não é um problema a ser resolvido. É uma oportunidade de despertar. É uma chance de ver com clareza como você foi construído, como internalizou estruturas de poder, como aprendeu a se vigiar e se punir. E ao ver tudo isso, você ganha também a possibilidade de se desconstruir e se reconstruir de formas mais livres, mais verdadeiras, mais suas. Você ganha a chance de sair do modo automático, de parar de apenas reproduzir o que te ensinaram e começar a criar ativamente quem você quer ser. Não é sobre ser rebelde por ser. Não é sobre quebrar regras só para chocar. É sobre honrar o que você realmente sente, sobre respeitar a verdade da sua própria experiência, sobre se dar o direito de existir plenamente, mesmo quando isso não se encaixa nas expectativas alheias. É sobre entender que você não veio ao mundo para caber em categorias que outras pessoas criaram. Você veio para viver, para sentir, para amar, para criar sua própria história. E quando você finalmente se permite fazer isso, quando finalmente para de tentar se moldar ao que esperam e começa a se desdobrar no que você realmente é,